Hoje, a liturgia da palavra, nesse mês de agosto, esse mês tão especial, nos fala desse Deus que alimenta o seu povo. A liturgia hoje nos fala de comida, de pão, de tomar vinho e leite, desse Deus que não abandona os seus, que não deixa o seu povo à mercê, que não deixa o seu povo na mão, abandonado. A primeira leitura de Isaías e o Evangelho, eles possuem esse tema da alimentação. No Evangelho nós ouvimos aqui Jesus, um detalhe interessante, porque Jesus ele vai para um lugar, de certa forma, chorar ou sentir, fazer memória de João Batista, que tinha sido martirizado. Jesus vai refletir, vai sentir a dor de um irmão de caminhada, de um companheiro de profecia, de alguém que Jesus também se inspirava, João Batista. E Jesus, a multidão vai atrás dele, a multidão vai atrás do Senhor e ele ali percebe o sofrimento espiritual e existencial também das pessoas. O texto nos traz essa menção que ressoa muito no coração de cada um de nós, especialmente daqueles que se jogam, se lançam para servir a Deus mais de perto. Estavam como ovelhas sem pastor, cansadas, abatidas, entristecidas. Assim também, muitas vezes nós nos colocamos também nessa condição. Nós sentimos esse cansaço, o desgaste de tanta coisa que tira a nossa paz, que tira o nosso sono. E aí Jesus, os apóstolos têm essa preocupação. Olha, nós estamos aqui num lugar deserto, nós não vamos ter condição de dar comida para essa gente toda. Manda esse pessoal, olha, Senhor Jesus, resolva logo o que o Senhor tem de resolver, porque a gente não vai dar conta e esse pessoal vai ficar com fome aqui. A preocupação dos apóstolos não era uma preocupação assim. A gente pode até achar que eles queriam se livrar daquele povo. O texto não deixa tanto a entender, mas a gente pode ver com uma preocupação também. Já está tarde. Aí Jesus dá essa grande resposta, essa grande lição. Olha, eles não precisam ir embora. É Jesus falando para nós, para a sua igreja, que nós não podemos deixar as pessoas órfãs, abandonadas, dispensar as pessoas assim do nada. Olha, chispa da minha frente. A gente não pode fazer isso com o nosso povo. E aí Jesus dá esta lição para os apóstolos e diz, olha, dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, procure dentro de cada um de vocês o que vocês têm para oferecer, os dons que cada um tem. Aqui o Evangelho nos fala de uma dimensão de alimento, de banquete, mas também Jesus ele fala para cada um de nós que no contexto que a gente está, na nossa vida, tudo que nós temos pode ser colocado a serviço. Os dons mais elevados, aqueles mais simples, as tarefas mais extraordinárias, mais desgastantes, mas também aquelas tarefas mais, às vezes que a gente não dá nem tanto valor, mas tudo isso pode ser colocado a serviço da vida do reino, da promoção do bem, da justiça, do conforto das pessoas. E é isso que Jesus, ele sente essa compaixão, e é interessante no texto que fala que Jesus se compadece, e esse compadecer do mestre, não é alguém, oh, que dó, tadinho deles, mas Jesus sente dentro de si e revira as suas entranhas. Jesus sente nas suas vísceras, se angustia com o sofrimento do seu povo. E isso também é muito forte para nós, e eu me coloco nessa condição a partir desde quando o diácono, e ontem, e celebrando aqui com vocês, e cada um de nós também, esse mês vocacional, e hoje que a gente celebre e rende graças a Deus pelo sacramento que a gente recebeu. Jesus nos pede
esse sentimento de se compadecer das pessoas, de sofrer com o nosso povo. Como diz Paulo na carta aos Romanos, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Jesus nos pede isso na sua vida. E aí Jesus depois, a gente pode pensar, nessa cena do Evangelho, existem dois pensamentos que podem tomar conta de nós. Foi uma partilha ou foi um milagre? É uma pergunta que muita gente se desdobra para tentar entender. Mas para nós, para o cristão, para quem crê na obra de Deus, para o reino, para a concretização do reino, pouco importa se foi uma partilha ou se foi um milagre. O que importa é que Jesus, Ele inquietou aqueles que ali estavam. A obra de Deus aconteceu. Jesus toma o pão e os peixes, aquilo que era tão pouco que eles tinham, e a glória de Deus acontece. Todos saem satisfeitos, comem, voltam felizes, se sentem alimentados pelo Senhor, a sua graça acontece. Aquele povo sente que não está sozinho, e assim também é na nossa vida. Quantas experiências que nós temos, que nós percebemos que a beleza da partilha, ela realmente é milagrosa, porque a partilha em si, ela já é um milagre. A partilha já é um milagre. Aqui a gente pode fazer memória das refeições de domingo, dos encontros com os amigos, dos momentos de fraternidade, que a gente sente tanta saudade, mas se Deus quiser, com o tempo a gente vai retomar aos poucos, e a gente percebe a alegria. Todo mundo que se alimenta ainda leva para casa, ainda sobra. Isso é uma comparação que eu faço aqui para você entender, meu irmão, minha irmã, para entender a beleza que é a ação de Deus. O milagre do Senhor acontece quando nós tiramos aquilo que nós temos e colocamos a serviço aquilo que a gente tem de melhor. E assim a graça do Senhor acontece. Hoje, nós estamos celebrando esse dia no mês vocacional aqui no Brasil, onde nós rendemos graças a Deus e pedimos pelos ministros ordenados da igreja. Rezamos pelos bispos, que muitas vezes são caluniados e difamados de forma injusta. Rezamos pelos nossos presbíteros, que colaboram na sua missão, que estão ali como aqueles homens da escuta da palavra, da pregação, aqueles que vão nas regiões mais distantes. Nós também damos graças a Deus pelo ministério dos diáconos, que são os partidários dos pobres. Os presbíteros e os diáconos que estão ao lado do bispo. E a gente deve agradecer sempre a Deus, porque não é fácil. Padre não cai pronto do céu, diácono não cai pronto do céu, bispo não cai pronto do céu. É uma graça que se recebe. Graça essa que não depende de uma autoeleição. Ninguém se proclama e se denomina e se reveste de maneira... a comunidade que escolhe, indica, aponta, porque Deus se serve do seu povo, o povo sacerdotal, que olha e diz, olha, nós sentimos que aquelas pessoas ali podem nos servir nesse ministério. E Deus se serve dessas pessoas. E apontam, e ajudam. E a nossa igreja, graças a Deus, faz um trabalho belíssimo de acompanhamento vocacional, de escuta dos jovens, de direção espiritual, para que o nosso povo não fique com fome de Deus. O concílio nos diz que o sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial, eles se completam, eles se dialogam, eles necessitam um do outro. Os presbíteros, os bispos, os diáconos precisam do povo santo do Senhor. E o povo santo de Deus precisa caminhar com seus pastores, que querem ser não dominadores do rebanho, mas homens de compaixão e de misericórdia, homens que apontam a estrada da fé, homens que, limitados, mas se colocam sobre a confiança da graça, que não olham para trás, mas que se colocam à frente, que põem a mão no arado e olham para frente para seguir o Mestre.
que olham para a cruz do Senhor e lhe seguem. Peçamos a Deus, meus irmãos, essa graça para toda a nossa igreja, para que o rebanho não pereça por falta dos pastores, para que o nosso povo não fique com fome. E nós pedimos a vocês, eu peço a vocês aqui, a você que nos assistem, quando nós não estivermos sendo fiéis à nossa missão, nos ajudem. Nos ajudem com a oração, com o diálogo, com o amor, com a convivência da vida eclesial, a vida paroquial, que é a nossa casa, é onde nós experimentamos o amor de Deus. E assim nós vamos construindo esse povo santo, esse povo que se ajuda, que se ama, esse povo que se curva diante do seu Senhor e da sua palavra, que olha para a multidão, assim como Jesus, a multidão, a cidade, com seus desafios, com seus problemas, aquilo que cada um traz em seu coração de necessidade. E Jesus olha para nós, para a sua igreja, e diz assim: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. É Jesus falando para a nossa igreja, para nós que há uma multidão faminta nos esperando. Há uma multidão de pessoas, de jovens, idosos, adultos, pessoas que buscam um sentido, um horizonte, uma palavra de conforto, de direcionamento, uma palavra de ressurreição, de vida, para que elas encontrem o sentido da sua vida hoje. Sobretudo nesses tempos, onde às vezes a gente se deixa dominar pelo fatalismo, por tanta coisa negativa. Mas o Senhor não abandona o seu povo, não abandona a sua igreja, como nós ouvimos nessa belíssima leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, tribulação, fome, nudez, nada disso irá nos separar do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a nós olharmos para o sofrimento das pessoas, a partilharmos aquilo que nós temos de melhor e não deixar a multidão faminta, de nós termos esse mesmo sentimento de Cristo, de olhar para a fome que as pessoas têm e lhes ajudar a encontrar esse pão que dá vida ao mundo, que é o próprio Senhor Jesus. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.